Queridos irmãos, iniciando mais um evangelho em nossos lares. Pedimos a Deus, a Jesus Cristo, a espiritualidade superior que está de plantão no nosso lar espírita Eulália Nogueira, para que durante o desenvolvimento do evangelho, nossos lares sejam visitados pelas falanges do bem. Que nós, nossos familiares e demais pessoas do nosso relacionamento sejamos harmonizados e tratados dentro de nossas necessidades físicas e espirituais. Hoje é do capítulo Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, itens 7 a 10, mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre seja dela deserdado e possa dizer: eu não tenho fé, porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Para fazê-la pagar, seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo o que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para afastá-los, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chame a tanto por exceção. O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder ao que lhes perguntam, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias deve primeiro pedi-las seriamente, pois se depois de se esclarecer sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma condição efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual naturalmente é permitido tirar partido. Mas a mediunidade não é uma arte, não é um talento. Por isso, ela não pode se tornar uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade.
A aptidão pode subsistir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais, não é de si mesmo que se dispõe. São dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade e a superstição, que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Aqui temos para completar, ver o livro dos médiuns, capítulo 18, e o céu e o inferno, capítulo 11. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez ao preço de sacrifícios frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde. Eles podem aí se pôr um preço. Portanto, o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, conquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procura os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagra a ela, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e os seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio de subir. Então, irmãos, vemos aqui o alerta aos médiuns quanto à mediunidade, de que a mediunidade tem de ser exercida separada do nosso lado profissional. Mediunidade é doação, é trabalho voluntário. Tem que ser exercida com disciplina, dedicação, humildade e amor. Enfim, são coisas que todos nós médiuns estudamos nas casas espíritas onde frequentamos, mas que nunca é demais saber. Então, queridos irmãos, vamos adquirindo essas qualidades ou esses cuidados com o tempo, com o estudo e com a prática da mediunidade. Então, agora vamos finalizando. Vamos pedir pelas pessoas que estão com seus nomes mencionados para atendimento. Vamos pedir pelos doentes nos hospitais, em seus lares, para que a espiritualidade superior leve o socorro a todos. Pedimos harmonia na natureza, paz nas famílias e saúde para todos. Que nossas águas sejam magnetizadas com os fluidos de que estamos necessitando. E assim encerramos com toda a nossa gratidão o nosso Evangelho no Lar do dia de hoje.